Buongiorno, Jessica, como stai? E aí, eu tô bem. O que você manda hoje? Meu Deus do céu, Meu medo. Deus do céu, hoje eu mando um carregamento especial de ouro no navio que vai chegar no porto de Tilbury, para você ir lá buscar, para você guardar na sua casa, para você vender durante os Jogos do Commonwealth, para o público que vai lotar a sua cidade querida. Deixa eu falar uma coisa aqui para o pessoal, ó, hoje nós vamos fazer, nosso programa é bem especial, nós vamos falar sobre Commonwealth no geral e especificamente sobre os Jogos do Commonwealth que vão acontecer nesse ano agora, né? Quando vai ser? Agosto? Julho? Agora, dia 28 de julho a 8 de agosto. Tá, e na cidade onde a Jéssica mora, que é Birmingham, e ela vai falar um pouquinho depois sobre a cidade dela. Mas esse programa tem o patrocínio do sabão? Não, não tem nada de patrocínio de sabão nenhum, não. Esse programa é dedicado a uma senhora muito legal, que cozinha muito bem, chamada Dona Dalva, né? Que eu não vou nem falar o nome do filho dela, porque o nome do filho dela não interessa, interessa só a Dona Dalva, tá, Dona Dalva? Então isso aqui, né, Jéssica, é um programa É isso especial aí. para Dona Dalva, porque ela é uma telespectadora, é uma seguidora super fiel, ama o que a gente tem feito e está aprendendo bastante e curtindo muito. Então, assim, ó, a gente fica muito feliz com isso, viu? Então, esperamos que muitas pessoas, né, como a Dona Dalva, estejam passando pela mesma coisa, que é uma experiência muito boa, né, de falar para pessoas que e a gente está mudando vidas, Jéssica, com isso, entendeu? Porque tá, assim, é como se fosse aquele programa, sabe aqueles programas de rádio dos anos 30, né? Que a pessoa sentava lá e falava assim, agora eu vou ver alguma coisa diferente. Então é isso, participem, enviem suas perguntas, que nós estamos aqui para isso. Então, isso posto, nosso papo é Commonwealth. O que a Jéssica sabe sobre Commonwealth, no geral, sem ser os jogos? O que você manja de Commonwealth? Então, eu vou ser bem sincera. Antes de morar aqui na Inglaterra e de saber, porque logo quando eu cheguei aqui já se falava que teriam os jogos do Commonwealth. Eu não sabia nada, nada. Eu nem sabia Uhum, que existia isso, né? E aí, por conta do hotel que eu trabalho, que é da Universidade de Birmingham, e eles são os sponsors, os patrocinadores, uhum, então, eu sei um pouco mais, mas ainda estou aprendendo. Então, o que eu sei hoje são 54 países que pertencem é isso. a uma liga, vamos por assim, né? E que se fosse um país só, seria o terceiro maior país do mundo, com 2 Nossa. bilhões 2 bilhões e meio de pessoas. Uhum, Na verdade que a maioria é como um expatriado, né? Ou quando a Inglaterra, como eu posso, desbravou o mundo, então a maioria deles que pertenceu ao reinado britânico, uhum, exceção de dois países que eu acredito que é Moçambique, que foi Portugal, né? uhum. E o outro que é Isso. um africano que hoje qualquer país pode pertencer a essa liga, mas é Uhum, claro que faz mais sentido para eles que já fizeram parte, e tem a rainha como, vamos por aí, alguém importante para o país, e a Inglaterra como uhum, um passado, né? uhum, E aí eles têm as regras de não só os jogos, mas de manter a democracia no país, eles se encontram os presidentes e, enfim, uhum, se encontram a cada 2 anos para falar um pouco de política e o que está acontecendo no seu país, ou realmente de alguma ajuda que está precisando. E Zimbábue foi extinto ou expulso, ou não sei, talvez a forma melhor que eu possa dizer, por falta de democracia no país. Então, não faz mais parte da Liga dos uhum, 54 países que hoje pertencem. É uhum. isso, mais ou menos o que eu sei. Não, tá ótimo, sabe Mas ela bastante. passei no teste? Ele fez lição de casa, viram só? Viu, dona Dalva? Fez lição de casa. É. O Commonwealth é isso mesmo. Ele é a gente chama de Comunidade das Nações, né? Então, Commonwealth, a tradução em português é Comunidade das Nações. E, na verdade, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria assim, uma riqueza comum, né? Então, wealth, riqueza, uma riqueza comum. Comum aos países, a grande maioria, né, dos países que fazem parte do Commonwealth, foram ex-colônias britânicas ou inglesas, né? E aí vale só um adendo aqui, um parênteses, porque até 1801, as conquistas dos ingleses no mundo eram ingleses mesmo, era da Inglaterra, não se falava
Grã-Bretanha, não se falava britânico, se falava ingleses, né? Então, até 1801, até o comecinho do século XIX. Aí depois que começou a se falar britânico. Então, o Império Britânico vem depois de 1801 e teve o seu auge realmente no meio do século XIX, que combinou, que coincidiu com o reinado da Rainha Vitória. Então, a Rainha Vitória ela ficou de 1837 até 1901, foi o auge das conquistas do Reino Unido no mundo. Tem muita questão hoje, né, de revisionismo, né, para poder falar que essas conquistas não foram glória, né, os países que foram conquistados, a gente não pode falar que isso foi uma bênção, que foi uma maravilha, tal, não sei o quê. Apesar de, né, dos males, o menor que tenha sido o Reino Unido comparado ao que países como a Bélgica, por exemplo, fizeram nas suas ex-colônias, né? Então, a Bélgica foi, assim, a cartilha do Reino Unido preconizava algum grau de respeito e de preservação da cultura local, né? Os belgas chegavam acabando com tudo, assim, tipo, né, promovendo, encarando, né, a população local como nativos, como pessoas sem capacidade de raciocínio e tal. Não foi bem assim no Reino Unido, né, com o Império Britânico, nem com os ingleses, mas é claro que foi uma super violência aos países, etc. E tal. A questão é que essas conquistas elas foram feitas ao longo dos séculos, né? Foram 300 anos de dominação da Inglaterra e Reino Unido no mundo, e essas ex-colônias, assim, quando eles foram perdendo essas ex-colônias, assim, gradualmente, mas aconteceu muito forte, Jéssica, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, entre a Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1900 e, vamos colocar, 1917, que é o ano que marca o fim do Império Britânico, até 1946, eles foram perdendo quase todas as colônias, por independência, por auxílio de outros países que davam dinheiro e força para que essas colônias deixassem de ser colônia. Na verdade, deixou de ser, entre aspas, moda ser colônia e ter colônia a partir da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi um marco, né, na história, né, da humanidade. Então, libertar o mundo da tirania, da falta de democracia, né, de ditadores malucos. E aí, assim, não fazia nenhum sentido. E aí os Estados Unidos foram os primeiros a levantar essa bandeira de liberdade. Então, se a gente pensar em termos de lógica, em termos de, né, democracia, humanidade, não fazia realmente nenhum sentido que houvesse país, né, colonizado. E também em termos de comércio, né, Jéssica? Porque se a gente pensar um país colonizado, ele tem preferência tarifária com a sua matriz. Então, ele vai fazer negócios mais com a matriz do que com os outros. Então, não há uma liberdade econômica, né, em termos de comércio internacional. Então, para os Estados Unidos, fez todo sentido para que eles promovessem o fim do colonialismo europeu ao longo do século XX e principalmente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram perdendo todas as colônias, eles não resistiram muito, com exceção da Índia. Quando eles perceberam que iam perder a Índia, os britânicos, né, o Império Britânico, realmente tentou segurar a Índia, porque a Índia, de todos eles, a Índia era chamada a joia da coroa, né? Você citou agora no começo do nosso vídeo que tem a população do Commonwealth de quanto? 2 bilhões de pessoas, é isso? 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Então, se a gente pegar 2 bilhões e 500, se a gente pegar 1 bilhão e 100 é só a Índia, né? Só a Índia. 1 bilhão e 100 é só a Índia. E a Índia do Império Britânico não era essa Índia que a gente conhece agora, né? A Índia era, na época, a Índia não estava dividida ainda. Então era Índia, Paquistão e Bangladesh juntos, né? Então era um país muito maior, era chamada Joia da Coroa e eles não queriam perder de jeito nenhum. Então houve muita guerra, muita confusão. Tem vários filmes que retratam isso, né? Gandhi foi a figura central nesse processo, né? Porque Gandhi foi trabalhar lá na África do Sul como advogado, viu a brutalidade, porque, como eu disse no começo do vídeo, houve, né, foi uma violência, viu a brutalidade da dominação britânica sobre o pessoal na África do Sul, sobre os negros, basicamente, né? E aí Gandhi se revoltou contra isso e levou essa revolta para o país dele, que é a Índia, e aí a coisa realmente mudou. E quando eles perderam a Índia, então aí falou assim, bom, já que estamos perdendo tudo, vamos tentar segurar de alguma maneira esses países, né? E a maneira para segurar esses países foi o quê? Criando algum motivo para isso. Então criaram a Comunidade das Nações, que não foi criada para fazer jogos, mas foi criada para poder, como você falou também no começo, para discutir questões de democracia, de ajuda, tal, econômica. E o que funciona muito bem no Commonwealth é a preferência tarifária. Entre eles, há um desconto forte em termos de tributação, né? Então, assim,
um país da África, como Ruanda, que faz parte do Commonwealth, fazer negócios com o Canadá, que também está no Commonwealth, é mais fácil, há mais abertura para os produtos de Ruanda no Canadá do que de Ruanda nos Estados Unidos, por exemplo, porque o Canadá está no Commonwealth e os Estados Unidos não estão no Commonwealth. Então, tem muitas vantagens econômicas, né, para isso, de comércio, e também tem a vantagem de fazer parte de um clube, de um grupo de países que é muito famoso, né, por conta da monarquia britânica. Então, a monarquia britânica, você falou também da Rainha Elizabeth II, né? Então, o monarca britânico, ele geralmente, ele é, ou ela é, né, chefe de Estado desses países. Então, em vários deles, a Rainha Elizabeth II, né, a atual monarca, ela é chefe de Estado de vários desses países aí. E isso dá uma visibilidade também para os países, porque quando ela visita os países, eles têm toda uma... Para quem não assistiu, vale muito a pena assistir The Crown, tá? The Crown mostra muito isso. A gente fica pensando assim, a família real fica lá só tomando chá o dia inteiro e fica andando a cavalo e não sei o quê. Meu, eles viajam pra caramba. Assim, você vai pegar assim, onde que tá o príncipe tal agora? Tá viajando, tá fazendo alguma coisa, tá em alguma reunião de comunidade, né, britânica, do Commonwealth. Então, é muito comum, eles mostram lá, eles têm, não sei se você sabe disso, mas a monarquia britânica tem toda uma estrutura, né, para viajar, né, barco, avião, né, navio super potente, avião, porque eles realmente estão toda hora nesses países. Isso não é notícia, porque quem que vai dar notícia é que eles foram visitar Moçambique, né, um país muito pobre na África, e tal. Mas isso para Moçambique dá uma visibilidade incrível, né, de negócios, é muito bom. Então, a figura da Rainha Elizabeth II nesses países é muito protocolar, não interfere em nada na política do país, mas ajuda a atrair atenção, né? E eles estão lá. Há alguns países que acabam se rebelando, né? Como Bermuda, né? Não foi isso? Bermuda saíram, o país, as ilhas, né? Saíram, né? E tiraram a Rainha Elizabeth II também como Barbados, que é o da Rihanna. Bermuda, né? Quem que saiu? Barbados, que é o da Rihanna. Barbados, isso, não é Bermuda, é Barbados, isso, obrigado, é Barbados, que é da Rihanna, isso mesmo, isso mesmo. Então, você Que a citou alguns Rihanna países, eu tô com uma cola. Oi, que você falou? que a Rihanna entrou no lugar da rainha. Vai vendo, se eu vou lá para ver. Eu já fui ver a rainha, mas a Rihanna eu passo, tá? A dona Dalva vai no meu lugar porque eu não vou, não. Ó, alguns países aqui, olha, a gente tem o Canadá, já citei, né? Tem, por exemplo, Gana, vários países africanos. O norte da África, praticamente, pessoal, o norte da África foi colonizado, foi uma divisa. O norte da África, basicamente, é a França, e descendo um pouquinho, abaixo do deserto do Saara, que a gente chama de África subsaariana, né? Que é abaixo do deserto do Saara, vários dos países ali do meio da África foram colônia do Reino Unido, né? Ou da Inglaterra, dependendo da época. Moçambique, como você falou, Nova Zelândia, Paquistão, Ruanda, já citamos, Serra Leoa, Singapura, também tem coisa na Ásia também, né? Singapura foi colônia deles, Uganda, falei pra caramba sobre Uganda ontem, e aí vai. Então, e aí vieram os jogos, né? Para que servem os jogos? Para dar um motivo festivo para a reunião deles, né? Então vamos nos encontrar, e esse encontro acontece a cada 4 anos, né? Que são os jogos. E os jogos eles acabam se revezando. Primeiro tem 2 anos antes tem os jogos os Jogos Olímpicos, né? As Olimpíadas. Aí depois vem os Jogos do Commonwealth. Quem não está por dentro, como você não estava, não acompanha, mas quem está por dentro fica viciado nisso. Eu morei em 2014, eu morei na Inglaterra, morei em Londres, e foi justamente no ano que estava tendo que eu cheguei a pegar os jogos de Glasgow, né? Glasgow, em 2014. Nossa, foi inacreditável, assim, a movimentação na cidade e tal. Eu vi alguns jogos, né? É estilo Jogos Olímpicos mesmo, e eles levam super a sério. E tem alguns jogos que são muito mais disputados no Commonwealth do que nos Jogos Olímpicos, porque são coisas locais, né? Como cricket, por exemplo, né? Como rugby, que eles são quase todos do Commonwealth são muito bons em cricket e em rugby, né? O rugby que é o futebol americano, só que sem aqueles capacetes, sem aquelas coisas todas, né? É um futebol com a mão, assim, né? Chuta a bola, mas leva a bola aqui no braço, né? E não tem aquela indumentária toda que tem nos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos é futebol, e quem não usa isso, quem joga esse estilo de futebol com a mão, né, carregando no braço aqui com as jardas e vencendo etapas, tal, chama-se rugby, né? Que é o que é o mais jogado
mais disputado no Commonwealth. Então, e aí me fala você, o que você sabe sobre os jogos? Então, na verdade, o que eu ia comentar, assim, até uma curiosidade, né? Que na Inglaterra, no geral, reserva de shows, de restaurante, no geral, você precisa se antecipar. E eu pensei, bom, Commonwealth é o ano que vem, né? Pensando no ano passado, né? Commonwealth é o ano que vem, no meio do ano. Quando começar janeiro, eu me organizo, porque como o hotel que eu trabalho, como eu já disse no começo, é um parceiro, Hum, né, um patrocinador, a gente provavelmente vai trabalhar todos os dias, mas eu consigo uma folga, então eu vou me organizar para tentar ir em algum dia. Então, o que eu pensei? Bom, começo do ano, eu vejo mais ou menos o que vai ter de jogos, ou abertura, ou encerramento, e me uhum. organizo para ir. Meu, é assim, não tem mais. É Não mesmo? tem, não É? tem. É tipo assim, ah, 250 pounds para ir no encerramento, um dia aleatório, X. Eu falei, poxa vida. Então, assim, aqui na Inglaterra é assim, num geral, restaurante. Às vezes você vai lá, fala, meu, mas tá um lugar ali. Moça, eu não pode. Você não fez reserva, não tenho. E aí você não entende, na verdade, porque que tem uma organização. Eu que É, já trabalhei em restaurante também. Então, assim, não tem gente na cozinha, não tem. No geral, vou é. falar de São Paulo, eu não gosto de falar Brasil, porque eu vejo em São Paulo. Eu nunca entrei num lugar que tivesse vazio ou coisa assim. Ah, gente, não tem. Você não consegue sentar aqui. Como assim? Claro que eu vou sentar, tipo, tá vazio. Então, assim, você precisa se organizar com uma É, antecedência. Eles têm muito isso de tipo, olha, tem. quantos funcionários precisamos para atender essa Isso. reserva? É isso. Então, por exemplo, não sei se eu vou conseguir ir em algum jogo, eu tô super, assim, Uhum. decepcionada. Eu conversei com os meus gerentes, né, do hotel, eu falei, gente, só é o patrocinador, né, do evento e a gente não quero nem desconto, nem nada, eu só queria ter acesso ao ingresso, né, Uhum. normal. Mas é Uhum. isso, assim. Então, não sei se eu vou conseguir ir, seria uma super oportunidade de dizer, olha, eu Uhum. conheci, eu vi, é isso, é legal, é bacana, e eu realmente Ah, mas você não vai passei. acabar conseguindo. Acho que alguma coisa. É só você começar. Não vai comprar de cambista, né? Mas você começa. Você tá ligado, tá com a antena ligada, vai acabar assim. Olha, tem ingresso. Eles começam. Ah, tem outra coisa que é importante. Eles vão liberando novos lotes de ingressos, né? Depois que vende o primeiro lote, eles geralmente liberam o segundo lote. Eu assisti jogos no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, assim. Também de Então, primeiro. mas baseado nisso. Porque eu falei assim, gente, as Olimpíadas, eu fui, né? E a Copa do Mundo, na Copa do Mundo eu consegui ir. Então eu falei, imagina, e a gente assim, tudo bem, né? No Brasil a gente conseguiu com uma antecedência o quê? De um mês e tudo mais, às vezes até semanas. Então o que eu imaginei? 6 meses, super tranquilo, como um elfo, não é um negócio do mundo, né? Vai ser aqui, uma cidade menor, vai ser mais tranquilo. Não. Uhum. E quando eu falei no hotel, né, para os meus gerentes, olha, tô procurando ingresso, eles, Jéssica, agora? Tipo, por que você não falou Não, antes? Eu, gente, mas como assim? 6 meses antes? Quanto né? tempo vocês queriam? 3 anos antes que eu E- me organizasse? Olha, no dia 29, 28 de julho estarei. Não dá, né? Mas é Escuta, isso. e como é que é? Bom, antes de falar da cidade, que a Jéssica vai fazer a propaganda da cidade aqui, onde ela mora, né? Que ela gosta pra caramba. Ela gosta muito de morar lá. Só dá um panorama pra gente aqui. Onde é que os jogos aconteceram? Um pouco antes e qual a previsão? Onde eles vão acontecer depois de Birmingham? Então, é um pouco aquele, né? Um pouco daquilo que a gente já conversou antes. Aconteceu. A gente estava vendo que em nenhuma edição anterior aconteceu na África, né? A maioria aconteceu na Austrália, aconteceu na Índia também, né? Uhum. Canadá, mas nunca nenhuma das edições anteriores aconteceu Na na África. África. A previsão é que a próxima seria em Ruanda, né? Como a gente tinha Ruanda. conversado. Isso. Não está dizendo ainda que não, Certeza, né? A essa informação. pandemia não deixa dar certeza, né? Vai Mas depender. a última, Vai depender de um monte de coisa, mas previsto a Ruanda. última E para quem não lembra, né, Jéssica, Ruanda foi um país colonizado, o Reino Unido passou por lá, mas a marca em Ruanda foi dos belgas, né? Os belgas é que estiveram em então, Ruanda. verdade, que é E o que lá, a em- gente falou. e lá em Ruanda é que teve aquele problema lá
do massacre, né, das etnias, né? Quer dizer, lembra, Tutsis e Hutus, eles se mataram lá, 1 milhão de pessoas morreu em 1994, por confusões com os belgas, né? Os belgas saíram de lá e aí houve uma revolta. E assim, a coisa foi tão bruta, mas tão absurda, mas tão absurda. Tem um filme que é assim, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, assim, vale a pena. Eu sei que fala sobre né, matança e quase que um holocausto, mas o filme é muito bem feito. É ficção, mas vale muito a pena, que chama-se Hotel Ruanda, né? Que é um super filme. Ganhou prêmio pra caramba, tal. É muito bom, vale a pena pra gente ter uma ideia do que foi isso. E Ruanda hoje é um dos melhores países da África, entendeu? Assim, talvez até o melhor país da África, tirando a África do Sul. Está super organizado, tem democracia, as coisas estão acontecendo de maneira legal, de maneira boa, então parece que é um caminho bom. E tomara que os jogos aconteçam lá, né? Que isso vai consagrar, né, esse desempenho de Ruanda e vai servir de exemplo para os outros, né? Que tem democracia lá em Ruanda. O que o Commonwealth prega, né? Democracia, estabilidade, né? Negócios, qualidade de vida. E Ruanda está conseguindo isso depois desse super trauma aí dessa mortandade toda. E então, aí os jogos já aconteceram na Austrália, já aconteceram na Índia. A Índia é fortíssima no Commonwealth, viu? Você vai ver a Índia aí, você vai ver como eles são. Eles dominam várias categorias e eles vibram assim. Eu já vi jogo de crítico indiano, sei lá, eu acho que eu senti uma comemoração mais pesada do que. Não posso falar do Corinthians, porque o Corinthians é demais, né? Mas enfim, né? Vocês entenderam. Tá, e aí como é que é a cidade, Jéssica? Tudo vai acontecer aí. Me conta. A cidade tem lago, tem acesso à água, dá para fazer todos os esportes aí, ou tem que sair da cidade? Porque às vezes eles saem da cidade, né? Então, na verdade, eu peguei umas curiosidades para a gente falar um pouco sobre Birmingham, né? Eu, sinceramente, não sou a fã número um de Birmingham, eu até aquela, né, já menosprezo a cidade, coitada, não. Mas é uma cidade mais Como é que falava assim? industrial. Para tudo, para tudo, para tudo. Como é que é? A Jéssica não é fã da cidade? Ah, é uma cidade, na verdade, Fica no vamos dizer meio assim, do Reino Unido, né? No meio da Inglaterra, né? Tá ali, ó. Pá. West Midlands. Se diz que nada é mais do que 4 horas de Birmingham, porque a gente está bem centralizado. Então, É, a Inglaterra para baixo, para cima, para o lado, para o outro, é 4 horas e 1 hora e meia de carro ou de trem para Londres, né? Aqui é a cidade das bandas Led Zeppelin e Black Sabbath. Aqui tem mais canais do que Veneza. Então, na olha, Revolução Industrial, os canais foram muito utilizados. Hoje ainda são utilizados, mas assim, a Revolução Industrial foi muito importante os canais, né? Na Inglaterra inteira, no geral, né? Daqui, para você ter uma noção, você consegue ir para Londres pelos canais. Então, assim, eu nem olha que sabia. legal. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, quanto canal e tal. Mas é uma coisa mais antiga, né? A gente brasileiro que gosta muito de Estados Unidos e tudo, tem uma percepção que quando você vai viajar a primeira vez, ou acontece, né, de ser Estados Unidos, a gente se impressiona com o entretenimento, a deslumbração, né? Porque os Estados Unidos te envolve de um jeito. Uhum. Então, assim, quando você vem para, não a Europa no geral, mas, por exemplo, a Inglaterra, a expectativa você precisa baixar um pouco, porque é uma coisa mais antiga. O restaurante não vai te proporcionar aquela super experiência, que é uma coisa mais americano e tal. Então, assim, hoje eu já estou um pouco mais acostumada, né? Não vou num lugar esperando um espetáculo americano. Mas ainda assim, para mim, assim, eu não sou super fã de falar, vamos desbravar, sei lá, alguma cidade por aqui. Porque eu acabo meio que, tá bom, vai ser igreja. Aí que nem eu já fui um pouco mais para Oxford e tal, que aí você quer desbravar alguém para te contar uma história e tal. E aí a pessoa fala, né, então, aqui foi filmado o Harry Potter e tal. Eu falo, meu Deus, mas tá, e o que mais? Só isso você vai me contar, moça? Tipo, me conta como que são as universidades e tal. Então, assim, você espera mais, você espera um histórico, como é que foi, como é que vai ser. E não Então, assim, tem isso. Birmingham, a gente tem uma das maiores bibliotecas da Europa, pública, né? É linda a biblioteca aqui. Temos aqui 5 universidades, então assim, tem muito estudante aqui, muito, muito mesmo. E aqui tem bastante
chinês e árabe. Eu falo árabe, mas talvez eu esteja sendo, talvez Hum, árabe, muçulmano, no geral. O pessoal da Arábia Saudita, Kuwait, uhum, aquela região ali que normalmente os países apoiam financeiramente o estudante para vir para cá e dão uma super grana, né? Então, assim, tem bastante estudante aqui que, sei lá, tô há 5, 6 anos estudando, porque, no geral, o que eu aprendi também aqui é que, por exemplo, muita gente vai fazer química, muito estudante árabe vai fazer química. Os livros, a universidade lá, os livros não têm em árabe, não tem escrito, é tudo em inglês. Então a pessoa precisa primeiro uhum, aprender inglês aqui para depois voltar. Então às vezes é mais fácil. Aprende o que tem para aprender aqui, faz a universidade, já faz tudo que tem para uhum, fazer e volta ah, e, e já segue a carreira, entendeu? ah, Então é bem legal, assim, diferente. Eu aprendi a gostar, mas uhum, né, a gente não pode. Eu não sou uma pessoa muito clara e franca. Eu gosto, mas, por exemplo, prefiro Londres. Tem muito mais. ah. Pessoal, Você ela sabe. gosta, mas ela prefere Vila Maria, tá na Zona Norte, só para quem. Vá tomar banho. É isso, assim, eu Ah, gosto. peraí, você não falou de uma coisa importante que marca a cidade, ou você falou, e eu bobiei, que eu estava anotando as coisas. Você falou de uma série famosa que foi Ai, é verdade, Açaí? a série famosa. Como pode, né? Séries, novelas, filmes. Olha, deixa eu falar, deixa o papai falar uma coisa. Papai, Essa série, ela chamou atenção para Berman de um jeito. é. Assim, é absurdo. Eu falo da Jéssica em Birmingham, as pessoas falam assim, Peaky Blinders, Peaky Blinders, Peaky Blinders. Toda hora, toda hora, toda hora. Assim, as pessoas Eu, fazem uma ligação automática. E parece que a série nem foi filmada aí, né? então, na verdade, tem um lugar que foi filmado, sim, uma parte, mas no geral não, porque o filme retrata Birmingham 100 anos atrás, então não tem Sim. como você filmar aqui. Mas tem um lugar que se chama Black Country, e aí eles filmaram uma parte lá, mas realmente, Peaky Blinders marcou, todo mundo fala, você mora na cidade da série do Netflix. Peaky Blinders, É. de Não, fato, assim, mas é marcou. absurdo, é absurdo, assim. Peaky Blinders, olha, eu vou te É contar, muito bom, né? em 2018, alguém me falou, você não estava aí, né? Bom, eu não sabia que você estava aí, mas alguém me falou de Birmingham por conta de Peaky Blinders. E sabe o que eu pensei na época? Eu falei assim, cara, eu nunca fui para Birmingham, já fui para várias cidades da Inglaterra, mas nunca fui para Birmingham. E aí me abriu a cabeça. Aí depois reencontro a Jéssica está na cidade. Mas enfim, só para você saber, você sabe, mas assim, para confirmar, as pessoas, pelo menos no nosso convívio aqui em São Paulo, falam muito disso, muito. E seria até legal a gente fazer em parceria uma postagem, né, alguma coisa falando sobre a cidade. E, de repente pode falar um pouco da série também, sei lá, pegar um gancho disso, né, para fazer uma propaganda da cidade. Porque para nós aqui da empresa, né, da Fotovel, que nós é, cuidamos de carreiras de pessoas, né, as pessoas vão ter carreiras as mais brilhantes possíveis. Isso acaba passando por intercâmbio. E eu quero colocar, de alguma maneira, vamos tentar colocar, quero não, mas vou tentar colocar Birmingham no meio disso, né? Porque as pessoas ficam falando de Essex, de Brighton, de Londres, entendeu? Mas nunca vem ninguém falando assim, eu quero estudar em Birmingham. Não acontece isso. Acontece na Escócia, né? Estudar em Glasgow, em Edinburgh, etc e tal. As Deixa eu falar uma famosas. coisa. O nosso tempo tá acabando. Já pitou aqui, ó. Mas foi muito bom. Você tem mais alguma coisa para completar sobre Commonwealth, etc, e a cidade? Então, e Birmingham, eu não sabia, né? Eu pesquisando recentemente, descobri que 40% das joias fabricadas na Inglaterra são feitas aqui. Ó, Então, olha aí. Não, aqui realmente tem um setor muito bom, assim, de trabalho, de coisas muito legais, assim, sabe? Tem bastante coisa no mesmo lugar, em Birmingham. Então, assim, você está no meio da Inglaterra, você tem um shopping mega famoso aqui também, se fala que é um dos maiores da Inglaterra. Tudo é um dos maiores. Aqui tudo se fala de números maior também, né? Então, uma biblioteca bem legal, muitos jovens, assim, muita gente jovem.
e uma diversidade cultural incrível, assim, no país, sabe? Ou na cidade. Isso é bem legal. Porque aí Legal. você não fica só voltado a só ingleses, ou sei lá, só tal pessoa. Não, você encontra bastante gente, assim, diversidade, ah, meu Deus, diversidade cultural. Legal. Então, eu gosto bastante, assim. E você vai aprendendo, né? Vai entendendo as culturas. É bem legal, eu gosto bastante. Só para, ó, em menos de 30 segundos, por que Birmingham? Por que Birmingham? Porque Por que Birmingham você tem eu aqui, ó. Não, Mas mentira. por que que você foi para aí? Birmingham O que que tem você, quando eu fico vendo assim as pessoas falam assim, ah, porque eu vim para o sul da Finlândia, eu fico louco da vida, assim, mas por que que a pessoa foi para lá? O que que levou a pessoa até lá? Então, no seu caso, porque é para a todo mundo segunda aqui, maior cidade da Inglaterra. E aqui você não gasta tanto quanto Londres. Londres é assim, 10 vezes mais caro que aqui. então você poderia morar em Birmingham, você não precisa morar, você poderia morar em Londres, você não precisava morar aí. Poderia ser Não, Londres. tava, porque a escolha foi muito baseada no queridíssimo, né, no marido, que a empresa falou, more onde você quiser, né, porque como ele viaja a trabalho, mas mostrou um pouco mais ali no meio, né, ó, o meio da Inglaterra seria legal, porque se você precisa viajar de carro para o norte ou para o sul, e aí ele fazendo as pesquisas disse, Gé, vamos então para a segunda maior cidade, porque a gente sempre gostou de morar em São Paulo, né, com facilidade, não vão morar em vilarejos ou cidade muito pequena que não dê acesso às coisas. Então, assim, aqui você tem trem para tudo quanto é lado, você tem. Então, assim, você tem trabalho, você tem diversão, você tem gente jovem, Uhum, você tem tudo numa cidade menor e com custo-benefício muito uhum, bacana. Londres é caríssimo. Eu gosto de Londres, gosto, mas não moraria. é, Entendeu? Porque é tá, caro, trânsito, tudo mais. Mas é isso. ah, tá bom. Então é isso. Jéssica, muito obrigado e fez bem a propaganda da cidade. O prefeito vai, já recebi uma mensagem aqui que eles estão preparando uma plaquinha, sabe, em sua homenagem, colocando Sim. Jéssica Galã, Vou obrigado. carregar, vou carregar a A tocha. tocha, Imagina, por tudo que eu fiz. a tocha, Meu, meu gerente falou, Jéssica, você precisa indicar alguém aqui que fez algo pela cidade para. Eu falei, claro, como não? Conheço vários que fizeram algo pela cidade, pela população, pela comunidade, para carregar a tocha. é. É isso. Bonitinho. Ó, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por terem participado desse momento incrível, que nós estamos falando de uma coisa que é muito legal que vai acontecer e fiquem de olho, tá? Acompanhe. A partir de agora, vocês vão começar a acompanhar como Jogos Olímpicos. Nós estamos agora com os Jogos Olímpicos, né, em Pequim, né, que são os Jogos de Inverno, e daqui a pouco vocês vão ter os Jogos do Commonwealth em Birmingham. É isso, Jéssica. Beijo, obrigado. Até a próxima. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, dona Dalva.